Diz assim, no texto sagrado: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar de sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Livro de Salmos. Quando nós falamos sobre Salmos, nós estamos falando de um livro que, a princípio, a leitura dele ela é mais fácil quando comparada a outros livros da Bíblia Sagrada. Quando lemos alguns livros da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que existem algumas dificuldades de interpretação, de leitura. E, de fato, a Bíblia não é fácil de se ler. Nós vamos ver que os livros proféticos, principalmente Ezequiel, Daniel e até mesmo Jeremias, são livros que às vezes se tornam um pouco cansativo, maçante, porque envolve muita profecia, de terras muito longínquas, de nome que nós não fazemos ideia. Então, isso acaba dificultando um pouco a nossa interpretação, o que não acontece, por exemplo, no livro de Salmos. O livro de Salmos, eu poderia dizer que já é um livro que emana emoções. Então, quando lemos o livro de Salmos, nós lemos emoções. Então, por exemplo, quando você está naquele dia angustiado, aflito, para baixo, com baixa autoestima, talvez o Salmo de número 88, ele case muito bem com aquele momento, pois o salmista no Salmo 88 também está para baixo, também está querendo deixar a vida, abandonar a vida e até mesmo morrer. Então, quando lemos o livro dos Salmos, encontramos emoções afloradas. O livro dos Salmos, além de representar emoções, é um livro romântico, porque ele é uma poesia, é uma expressão de cântico para o povo judeu, para o povo de Israel. Entretanto, para nós, poderíamos dizer que encontramos romantismo no livro de Salmos. Encontramos também, de modo muito intimista, particularidades no livro de Salmos. E quando eu leio o Salmo de número 33, verso 13 e verso 14, eu encontro ali nitidamente um ato relacional, porque cada um de nós, os seres humanos, são relacionais. Se fôssemos falar sobre um atributo que emana, um atributo que preenche, que permeia toda a raça humana, é justamente a relação. Nós somos seres relacionais, e somos seres relacionais justamente pelo fato de sermos imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser relacional, coeterno, coexistindo em três essências, coexistindo em três pessoas. Então é um Deus, onde nós temos a junção de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e este Deus se autorrelaciona na eternidade, por isso coeterno, por isso coiguais. Então, nós somos relacionais, nós somos relação. E quando eu falo sobre isso, nós falamos também de um universo relacional, onde nós, nesse universo relacional, colocamos parte de nós. E dependendo da relação, colocamos tudo de nós, colocamos os nossos sentidos. Por isso, se você for fazer uma averiguação nas suas relações de amor, de afeto, de carinho, de amizade, você vai perceber que existem momentos na sua relação que você fala mais. Existem outros momentos na sua relação que você escuta mais. Existem momentos na sua relação que você nem fala e nem escuta, mas parece que o cheiro da outra pessoa com a qual você se relaciona, aquele cheiro, ele já fica impregnado em você. Então muitas coisas vão lembrar a pessoa que você se relaciona por causa do cheiro, mas de todos os atributos que poderíamos falar dentro da relação, de todos os sentidos, acredito que o olhar, ele é indispensável. O olhar em uma relação é primordial e é indispensável. E é justamente isso que acontece no Salmo de número 33, verso de número 13 e verso de número 14. Aqui está explícito. Deus vê, Deus olha, Deus contempla. Em síntese, se fôssemos aqui então terminar esta mensagem, esta reflexão, poderíamos sim terminar desta forma: Deus é um Deus que olha, Deus é um Deus que vê, Deus é um Deus que contempla. E quando falamos sobre o olhar dentro do universo das relações, poderíamos ainda dizer que o olhar, por mais que ele não esbarre
esboce nenhuma palavra, ele fala e fala muito. Um olhar não esboça nenhuma palavra, no entanto fala e fala muito. Um exemplo que eu dou é a relação de amizade entre mulheres. Uma mulher não precisa, por exemplo, falar. Ela não precisa esboçar palavras, ela não precisa balbuciar, não precisa emitir sons, mas em uma relação de mulheres, de amigas, você pode perceber que elas conseguem conversar com o olhar. É nítido, em uma relação de amizade entre duas mulheres, um olhar que se é trocado é uma palavra, um olhar que se é trocado é uma frase, um olhar que se é trocado é um texto. Uma mulher olhando para a amiga, ela consegue dizer assim, sem falar nada: você viu fulano como está hoje? E não fala nada. Às vezes a Daniela, em determinados lugares, quando nós vamos para alguns lugares, ela tenta conversar comigo desse jeito, com o olhar, e particularmente eu não consigo entender. Aí então a feição dela, o olhar dela começa a mudar. Aí ela já não começa mais a mexer só os olhos, a face começa a mexer. Agora, se existe algo que o homem consegue interpretar na mulher muito bem, é um olhar de repreensão. E para mim, quando a mulher está olhando, quando a Daniela olhou para mim, ou ela olha para mim eu já fiz alguma coisa de errada, mas não. Ela está tentando transmitir uma mensagem e eu não entendo. Até que ela fica nervosa e diz: nossa, amor, como você é lerdo. Eu converso com a minha irmã, eu converso com a Tatiane, e ela entende tudo o que eu falo só de olhar. Eu falei: bem, eu não sou mulher, você casou com um homem. Então o olhar, ele fala. Ele fala e fala muito sem esboçar nenhuma palavra. Um olhar, por exemplo, ele pode representar a restauração do ânimo. Então, dentro dessa relação de amizade, dentro dessa relação de amor, de troca de carícias, de afeto, dessa fraternidade, você pode ter a sinceridade permeando a sua relação, assim, a verdade permeando a sua relação. E naquele dia que você não está bem, naquele dia que você está para baixo, naquele dia que você está desanimado, dentro desta relação, aquele olhar, a pessoa não falou nada, não esboçou nada, ela simplesmente te olha. Aquele olhar é curador, é restaurador, é bálsamo, é refrigerador, resgata a esperança, resgata o ânimo. Então um olhar, um simples olhar pode resgatar o ânimo, mas também o olhar pode ser repreensivo. Dentro das relações de amor, de afeto, de carinho, nesse ato relacional, um olhar pode também repreender. E isso me traz à memória, sim, os meus pais. E a Bíblia diz que o pai, ele corrige a quem ama. E ele só corrige filhos. Ele não corrige criaturas, ele corrige filhos. E se nós formos colocar isso para o universo dos nossos pais, os meus avós, bastavam olhar. Eu não sei se era assim com você ou se foi assim com você. Mas quando eu saía para algum lugar, ainda que fosse um lugar de lazer, um parque, a casa da tia, a casa da avó, eu tinha receio. Pois talvez aquilo que eu fizesse, os meus pais poderiam me olhar. E dependendo da maneira como eles me olhavam, eu não queria voltar para casa. Existe olhar, e teve olhares que minha mãe me olhou, que meu pai me olhou, e que aquele olhar, sem falar nenhuma palavra, dizia assim: ó, quando chegar em casa a gente vai conversar. Você não deveria ter falado isso. Você não deveria ter feito isso. Então, quando chegar em casa, você vai ter uma surpresa. E eu fazia de tudo para não ter que voltar para casa, justamente para não saber e não descobrir, apesar de saber qual era a surpresa que minha mãe e meu pai iria me dar. Então, um olhar, ele pode representar também a repreensão. Um olhar, ele fala de atenção, ele fala de admiração, e isso acontece muito, por exemplo, dentro do universo da paquera. Você está em um determinado lugar, e ali a troca de olhar acontece. Naquele lugar a troca de olhar acontece. Você ficou fixo
isso. Agora é atenção, não é mais troca de olhar. E de repente aquela atenção se torna em admiração. Isso acontece também com uma pessoa que você encontra na rua, você tem aí nas redes sociais, você passa a admirar pelo olhar. Então o olhar denota admiração, denota atenção. E é sobre isso. Deus é um Deus que olha, Deus é um Deus que vê, Deus é um Deus que contempla. E isso talvez para mim é muito reconfortante. Eu não sei se é para você, mas para mim é reconfortante, é confortante saber que Deus olha, que Deus vê, que Deus contempla. Pois se Deus é onipresente, então por onde eu andar, por onde eu for, onde eu estiver, eu estarei na mira dos olhares de Deus, do olhar de Deus. Deus me vê, Deus te vê, Deus nos olha, Deus nos contempla. Não existe um momento em que Deus não está percebendo a tua vida, olhando para você, inclusive quando a nossa mente, ela quer nos enganar. As circunstâncias querem nos enganar, o medo quer nos enganar, criando peça em nossa mente, dizendo que estamos só, que Deus não nos vê. Tudo isso é mentira de Satanás. Deus te olha, Deus te vê, Deus te contempla, em todos os momentos, não importa qual for. E quando olhamos para as Sagradas Escrituras, isso é nítido. O Pai vê. Em Êxodo capítulo de número 3 e verso de número 7, o Pai, ele viu a aflição do povo de Israel no Egito e envia Moisés. É o que está escrito em Êxodo 3:7. Disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. O Pai vê, o Pai olha, o Pai contempla. Inclusive nesses momentos, como eu já falei e repito, dias de angústia, de aflições, e parece que isso está se tornando um hábito. Momentos de aflição na nossa vida, momentos de choro, parece que a nossa vida se tornou uma lamentação. Nós lamentamos todos os dias, nós choramos todos os dias algo diferente acontece para nos colocar para baixo. Parece que isso está virando rotina, parece que isso está virando hábito na nossa vida. Dias dificultosos de se viver, guerras travadas, psicológicas, emocionais, sentimentais, sociais, financeiras, familiares, não importa, todos os dias nós temos alguma dificuldade. Aí então, naquela aflição, naquele peso, naquele caos, você e eu então buscamos um resguardo, buscamos um lugar para poder guerrear. Então nós nos separamos de tudo e de todos, fechamos a porta do quarto, do banheiro, onde você estiver, e ali a gente despeja sobre Deus toda aquela angústia, toda aquela aflição, e parece que está perdido, parece que não terá volta, parece que não tem solução. Mas neste momento que também parece que sozinho não estamos, o Pai está nos vendo, é o que disse Jesus. Jesus diz em Mateus 6,6: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê. O teu Pai que vê. É por isso que eu sempre falo aos irmãos que a oração é muito mais um exercício da visão de Deus do que da audição de Deus. O Pai vê em vez de ouvir. Está certo que ouve, porque não é surdo, seus ouvidos não estão agravados, mas o Pai vê. O Pai contempla, o Pai está olhando, é o que disse Jesus. O Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mas existem momentos, e eu não sei se já aconteceu isso com você, em que você está empolgado, o ânimo é outro.
Você está querendo fazer e você está fazendo. Só que nesse momento de você fazer para o reino, de você pregar onde você está indo, parece que também ninguém está vendo. E chega uma hora que o diabo lança essa seta. Por que você está fazendo? Por que você continua fazendo, sendo que você não está nos holofotes? Você não é visível, como por exemplo eu aqui agora na frente de vocês sou visível. É nítido então o que eu estou fazendo. Mas na maioria das vezes nós fazemos coisas para o reino de Deus, pregamos o evangelho onde não se é visível. Então o diabo quer colocar ali o status, a seta do status. Você não está sendo reconhecido, e o tanto que você está fazendo, ele começa a fazer apelos emocionais, e aí entramos em determinados conflitos. Mas até neste momento em que ninguém está olhando o que estamos fazendo, o Pai vê. Jesus disse em Mateus 6,4: para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Por isso que eu digo para você, irmãos, quando nós fazemos algo para Deus, temos que fazer para o público do um. O público do um é Deus assentado, prestigiando o que você está falando para alguém, servindo alguém. Ele está vendo, Ele está contemplando, Ele está percebendo, e Ele está do teu lado, ainda que naquele momento você se acha pequeno, não sabe o que dizer, não sabe como se comportar, não sabe como sair daquela problemática. Ele está lá, te vendo e acompanhando tudo que você está fazendo. O Pai vê, o Pai contempla, o Pai olha, e Jesus também vê, Jesus também contempla, Jesus também ele olha. E no capítulo 7 de Lucas nós temos uma narrativa muito boa. Um fariseu chama Jesus para poder ir comer na casa dele. E quem é o fariseu senão aquele que vai testar aqueles que se levantam como Cristo? Jesus não foi o único que se levantou em Israel dizendo que era o Messias, dizendo que era o Cristo. O grupo dos fariseus foi criado por Esdras. Nós acreditamos assim, a tradição acredita assim. Esdras fundou o grupo dos fariseus com o intuito de proteger Israel dos cristos ou dos falsos cristos e testar para ver quando era o Messias. Então um fariseu chamou Jesus, e quem sabe esse fariseu que chamou Jesus era com o intuito de perceber para ver quem é esse Jesus, e ele chama amigos, talvez outros fariseus, outros escribas, pessoas da nata de Israel estavam na casa daquele fariseu naquele dia, até que em um determinado momento a porta se abre, uma pessoa, ela entra, é uma mulher, que no verso de número 37, nós vamos ver que Lucas deixa muito bem claro que é uma mulher de índole duvidosa. Lucas diz que ela é pecadora, ela entra de cabeça baixa, quem sabe ali o peso da culpa, o fardo da vida, o fardo da rejeição, o fardo do abandono, o fardo do apontamento, o fardo da condenação, tudo isso talvez aquela mulher estava carregando naquele momento. Ela entra naquele lugar, até então os olhares estavam fixos em Jesus e todos aqueles que estavam ali, mas agora a cena é roubada, todo mundo agora desvirtua o seu olhar do Cristo e passa a olhar aquela mulher que está entrando, e aquele olhar então ele é condenativo, caluniador, apontamento, um olhar de apontamento. Então nós vamos ver que Jesus também olha, de todos os que estão ali, Jesus também olha. Aquele olhar de Jesus, ele faz toda a diferença. Quando o anfitrião, o fariseu olha para aquela mulher, quem sabe ele assim pensou: quem deu ordem, quem permitiu esta imunda pecadora entrar na minha casa que é santa? Talvez tenha pensado desta forma. E nós vamos ver que Jesus ali então ele tem um olhar diferente. O olhar do Cristo, quando ele olha para aquela mulher, e aquela mulher representa todos aqueles que se acham indignos, e que este é o verdadeiro santo. O santo é o que tem noção do seu pecado. O santo é o que tem noção das suas fragilidades. O santo é o que tem noção da sua
pequenez, tem noção de ser indigno. Este é o verdadeiro santo. O santo não é aquele que acha que conseguiu vencer alguma coisa e por isso se tornou melhor naquilo. O santo é o que tem noção de que é pecador. E essa mulher representa cada um de nós que se sente como pecador, indigno de estar num lugar como esse, de sentar numa cadeira como essa, de entrar aqui. Indigno de estar ao nosso lado. Indigno porque pecou, porque errou e sabe quais são os seus pecados. Então aquela mulher é a representatividade de cada um de nós. E Jesus olha, e quando Jesus olha para aquela mulher, e aquele olhar também reflete e bate em cada um de nós que nos colocamos nessa condição. Esse olhar é de piedade. Esse olhar é de compreensão. Esse olhar é de segunda oportunidade. Esse olhar é de graça. Esse olhar é de perdão. Esse olhar é de misericórdia. Esse olhar é de regeneração. De todos aqueles olhares, o único que emanou perdão e tranquilidade àquela mulher foi o olhar do Cristo. Aquele olhar fez toda a diferença naquele recinto, pois até agora o olhar, ele era de apontamento, ele era um olhar de constrangimento. Agora Jesus, ele traz uma brisa suave do perdão e quem sabe, aquela mulher pela primeira vez na vida dela, ela se sentiu amada, percebida, acolhida, fazendo parte de um determinado grupo. Quem sabe ela se sentiu aceita pela primeira vez em um lugar. Jesus olhou, e aqui, neste olhar do Cristo, ou neste cenário, eu percebo duas santidades. A santidade do fariseu, e a santidade do fariseu é de todo religioso que repele, é de todo religioso que exclui, é de todo religioso que não cura, é de todo religioso que não trata, é de todo o religioso que não dá ouvido ao pedido do socorro. É a santidade que exclui. A santidade verdadeira é a do Cristo. Ela atrai, ela tem cor, ela inclui, ela traz para perto, ela não faz acepção. A santidade do Cristo não exclui, ela inclui, ela traz para si, para ser tratado, curado, abraçado, amado. Esta santidade é gostosa de se viver. Essa santidade não coloca padrões de diferença. Essa santidade não coloca padrões de status, de hierarquia, de super crente e não crente, ou talvez um meio crente. Ela não coloca classes sociais na espiritosfera. Esse tipo de santidade é gostoso de ter, é gostoso de ser, é gostoso de viver, é gostoso de apresentar. A santidade do Cristo. Jesus vê, e quando ele vê, ele encaixa as peças do quebra-cabeça. Agora pensa comigo assim, Jesus olhou para aquela mulher com olhar de piedade, mas no verso de número 39, nós vemos nitidamente ainda em Lucas 7, que o fariseu olhou para o Cristo, e quando ele olha para o Cristo, ele diz assim: isso aí não é Cristo nada, isso aí não é Messias nada, porque se ele fosse Messias, ele ia saber quem é essa mulher aí, ele não ia deixar jamais um santo deixar uma pecadora imunda, que viveu do jeito que viveu, desenfreada no mundo, tocar nele. Jamais esse Cristo deixaria. E agora, esse Jesus que estava olhando com um olhar de piedade para aquela mulher, olha para o fariseu. Perceba, o objeto Jesus, tendo dois momentos de olhar
Para a mulher é o olhar da misericórdia, para a mulher é o olhar do perdão, da segunda oportunidade, mas para o fariseu é o olhar da decepção, é o olhar da frustração. Eu diria ainda, sendo um pouco mais enfático, que é o olhar da vergonha. Porque quando falamos de um fariseu, o fariseu é aquele que detém o poder da lei, é aquele que vai usar a lei para poder combater os falsos cristos, o falso Messias. Então eles falam em nome de Deus, eles orientam em nome de Deus, eles usam o texto sagrado. Eles são os representantes, a maior cúpula representante naquela nação, os religiosos supremos. E no entanto, quem sabe quando Cristo olhou para o fariseu com esse olhar de decepção, ele pensou assim: como pode vocês carregarem as sagradas letras, as sagradas escrituras, e vocês impedirem as pessoas de ir para o céu com a própria letra sagrada? Vocês usam a letra sagrada para proibir pessoas de entrarem no céu. Como pode vocês, que falam no nome do meu Pai, que usam o nome do meu Pai em cima do palanque, como pode vocês excluírem tanta gente, não curar, não restaurar, não trazer para perto? Como pode vocês se acharem melhores, porque tem um certo nível de conhecimento? Como pode vocês serem tão excludentes, usando as sagradas letras na mão? A santidade de vocês é, no mínimo, questionável. Um olhar de frustração. Então isso fica um alerta para nós, igreja. Eu fico muito preocupado como é que as pessoas encaram o meu olhar. Como é que as pessoas, quando olham para a Igreja Batista Atos, e a Igreja Batista Atos olha de novo, como é que elas encaram o nosso olhar? Meu desejo é que nós sejamos verdadeiramente os pequenos Cristos, onde as pessoas possam encontrar esperança, possam encontrar força. Eu não terminei ainda não. Calma, eu não falei a minha oração, aguenta aí. Mas, desculpa, mas se quiser subir e ficar não tem problema, aguenta aí. Já estou terminando. O meu desejo é esse, que as pessoas, quando olharem para nós, vejam Jesus aqui. Onde nós formos, que ela possa perceber: ó, Jesus chegou com aquele grupo tem alguma coisa diferente. Aquela igreja lá é igreja também, igual as outras. Tem uma parede que parece ser preta, mas não é preta não, é cinza. Entendeu? Tem uns negócios diferentes lá, é igreja. Entendeu? Só que é diferente. O que é diferente? Nós temos que ser como, por exemplo, Eusébio de Cesareia. Ele vai descrever João, o apóstolo João. O apóstolo João, ele é descrito como aquele que manava amor pelos poros. É isso, irmão. Eu não estou falando de uma super graça, mas o que eu estou falando é do amor. O que muda a raça humana, o pensamento, é o amor que nós emanamos. Combate o fogo com fogo, ódio com ódio. Você vai ter mais ódio. Dê o outro tapa quando alguém der um tapa em você. Você vai ter um ringue montado, uma outra briga. Continue retrucando, o conflito continuará armado. Mas experimente o amor. Experimente o amor. Por isso que eu gosto da frase de Nietzsche, quando ele diz que o cristianismo ainda não foi tentado, por isso não deu certo. Repito, o cristianismo ainda não foi tentado, por isso que não deu certo. Então, num país onde a grande maioria se chama cristão, e nós temos números alarmantes de feminicídio, não é contraditório? É contraditório, pois que tipo de palavra está sendo pregada dentro das igrejas? Nós precisamos de homens segundo Cristo.
O homem verdadeiro é o que se reveste da roupagem do Cristo, que se torna como o Cristo. Então Jesus olhou para aquele fariseu, e que você e eu não sejamos um fariseu, que a Igreja Batista Atos não seja um fariseu, um escriba, um saduceu, mas que sejamos discípulos de Jesus. Porém, em João nós encontramos uma outra narrativa, no capítulo de número 8 de João, no verso de número 1 em diante, nós encontramos uma outra narrativa onde Jesus olha. E nesta narrativa onde Jesus, ele olha, ele está primeiro ensinando, João 8 do 1 em diante. Só que algum tumulto está acontecendo lá fora que chama a atenção, e de repente um grupo de pessoas estão trazendo uma mulher que também foi pega em adultério, e eles trazem ela para Jesus, e Jesus é mestre, e eles querem que Jesus julga, eles querem que Jesus fale alguma coisa mediante a lei de Moisés, e Jesus então olha fixamente para aqueles acusadores, e depois Jesus desvia o olhar, e olha para o chão, e começa a escrever no chão. O que é que Jesus escreve no chão? Não sei. A Bíblia não fala, não sabemos, mas quem sabe, estou conjecturando, não afirmando, quem sabe se cumpre neste episódio, Jeremias 17:13. Jeremias 17:13 diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim, preste atenção nisso, os que se apartam de mim serão escritos no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Bem, se isso aqui diz respeito àquilo, ou se isso aqui se concretizou no episódio que eu estou falando, eu não sei. Eu não estou afirmando nada, estou conjecturando. Só que quando Jesus está olhando agora para o chão, escrevendo, os acusadores, eles voltam a instigar Jesus. E aí? O que você fala? A lei de Moisés diz isso. E você fala o quê? O que é que devemos fazer? Qual é a tua ordem para que nós obedeçamos? Então Jesus, ele solta a célebre frase em João 8:7, dizendo: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra esta mulher. E aqui eu percebo um outro tipo de olhar de Jesus. O olhar que nivela. Quando se encontra em um celeuma, uma discussão, partes tentando se sobrepor sobre a outra, o homem, machismo, se sobrepondo ao feminismo, mulher, e mulher, feminismo, se sobrepondo ao homem, machismo, e aí as coisas vão sendo lutadas assim, gladiadas assim. Quando existe um celeuma, onde um quer se sobressair sobre o outro, esse Cristo nivela ambas as partes. O olhar do Cristo é um olhar que se frustra, mas é um olhar que nivela, colocando todos no mesmo patamar. O que Jesus está querendo dizer quando ele olha para esses acusadores e ele diz tal versículo, o que Jesus está querendo dizer é justamente isso: vocês são tão pecadores quanto ela. O que muda entre vocês é o tipo do pecado. É tão pecador quanto que Jesus vê. São pecadores, condições. O olhar de Jesus não vai favorecer um em detrimento do outro. É por isso que Paulinho diz: o homem é o cabeça, a mulher se submeta ao homem. Só que a cabeça serve o corpo. Logo, a cabeça se submete ao corpo, assim como a mulher se submete ao homem. E no versículo seguinte, Paulinho diz assim: sujeitai-vos uns aos outros. Nivelou. Não tem diferença. E essa é a diferença do Evangelho de Jesus para toda e qualquer ideologia. Por isso o Evangelho não é ideologia, é algo novo. Todos pecaram, todos estão destituídos, mas o mesmo problema tem a mesma solução. Todos também têm acesso a Jesus Cristo, que nivela e perdoa os pecados. Jesus é o centro. Agora sim, mediante a tudo isso, eu tenho orado, irmãos.
orado para que Jesus, Ele nos olhe, porque eu sei que a nossa vida tem sido conturbada. Falhamos, erramos, pecamos, tomamos atitudes que não eram para tomar e às vezes pensamos muito e erramos, mesmo pensando e pensando muito. Mas quando você se sentir para baixo, desanimado, acuado, lembre de uma coisa: o Pai vê, o Pai olha, o Pai contempla. E eu tenho certeza que quando Ele me olhar, Ele te olhar, esse olhar Ele será restaurador. Ele vai encaixar as coisas no lugar. Então, quando você orar, ore como eu tenho orado. Pai, me olha mais uma vez. Eu preciso do teu olhar para restaurar tudo que eu baguncei. Me ajuda. Eu tenho certeza que Ele vai pegar nas tuas mãos e Ele vai dizer para você assim: filho, filha, eu estou com você. Não desista, continua. Eu estou olhando. O olhar de Deus nos chama a responsabilidade também. Porque Deus vê o que eu falo. Deus vê como eu ajo. Deus vê o que eu penso. Logo, isso também me chama a responsabilidade de cuidar de mim mesmo. Como tem sido a minha conduta, a minha fala, o meu pensamento. Por isso, nas minhas fragilidades, me olha, Pai. Mesmo não sendo digno, mesmo não sendo merecedor, mesmo carregando o fardo do pecado e da culpa e de tantos transtornos, mas que o teu olhar me alcance no meio da multidão. E eu tenho certeza que Ele irá promover a restauração sobre a tua vida. Que Deus os abençoe.